Bom dia a todas e a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer pelo convite que muito me honra do professor e juiz Gustavo Direito. É a segunda vez que eu participo deste fórum, que constitui um espaço de excelência sobre a história do direito e, sobretudo, um espaço importante para a história do direito romano. Então, muito obrigado pelo convite e pela própria existência desse fórum tão importante para todos nós que estudamos esses temas. Gostaria de agradecer também à professora Cláudia, né, que é a maior especialista de Cícero no Brasil e intermediou esse convite da primeira e dessa segunda vez. Então, muito obrigado. Vou até ligar aqui meu cronômetro para não me perder. Bom, eu gostaria de cumprimentar o público presente, os professores que compõem a mesa, é uma honra. Cumprimentar todos que estão aqui presentes, os alunos da FRJ que vieram, né? O senhor desembargador e os senhores juízes que estão aqui. Muito obrigado. Bom, eu vou falar também sobre Catilina, assim como a professora Cláudia. Como a questão assim o público não é um público especializado em história romana, antes de entrar na questão econômica, abordando as catilinárias, e como que Cícero ele resolve as crises financeiras durante a conjuração catilinária a partir de criação de leis, eu vou apresentar mais ou menos um primeiro momento, esse contexto da história romana para que a gente consiga entender o tema que às vezes pode parecer um pouco complicado por conta das questões econômicas, que muitos têm dificuldade até de compreender a economia hoje, né, que dirá 2000 anos, os processos econômicos na Roma Antiga. Então, primeiramente, onde e quando tudo isso se passa, não é? Nós estamos na década de 60 a.C. A década de 60 a.C., durante o século I a.C., óbvio, é o período conhecido como a crise da República Romana. Mais precisamente, nós estamos na eleição consular de 64 a.C. para 63. As eleições romanas se davam em outubro e a posse se dava no dia 1º de janeiro, todos os anos, assim como as nossas, né? Acontecem em outubro. E os processos de corrupção eleitoral, compra de voto, eles eram famosos. Bom, e nesse processo eleitoral famoso, nós temos duas chapas muito fortes. De um lado, nós temos o protegido do maior de todos, de Júlio César, praticamente o dono dessa república, que era Catilina, Lúcio Sérgio Catilina, representando o partido, não é partido político, tá? Não dá para fazer essa comparação, mas um grupo no Senado romano conhecido como os populares. E, de outro lado, nós temos o candidato ao consulado, que foi Cícero, tá? Representando o grupo dos optimates. Como vocês sabem, o Senado romano, nessa época, ele tinha em torno de 900 senadores, de 600 a 900. Durante a época de Júlio César, o número chega a 900, então nós estamos aqui no momento que o Senado tem 900 membros. E esses 900 senadores, eles são dirigidos por 2 cônsules. E, neste caso, nós não saberíamos, né? O grande problema da conjuração é quem venceria essas eleições para ser chefe do Senado. Bom, este processo romano de crise da República no final do século I a.C., ele é um processo histórico que se constrói a partir do momento que os romanos, no século III a.C., conquistam uma região, que é no norte da África, a região mais rica do mundo antigo, que é Cartago, nas 3 guerras púnicas. Após a conquista de Cartago, os romanos eles começam a explorar o Mediterrâneo, e a luta pela exploração das cidades ricas do Oriente, porque o Oriente e o Norte da África sempre foram as regiões mais ricas da Antiguidade.
contrário do que se pensa hoje, que seria a Europa. Não, a Europa era muito pobre, era ocupada por gauleses e germânicos e não tinha uma organização citadina. Então, essas cidades ricas, milenares, né, do Egito, Mesopotâmia e todo o norte da África, elas ofereciam muita riqueza para esses exploradores romanos. Então, a sociedade romana, sobretudo a elite, começa a se degladiar para tirar o maior proveito possível dessas cidades. E os romanos não conseguem se organizar na exploração desse novo mundo e começam a entrar em crise. Tanto que alguns historiadores acreditam que a vitória sobre Cartago foi a vingança tardia de Aníbal, o chefe dos cartagineses. Bom, diante do caos de gerência e de administração de todo esse novo império republicano romano, os romanos vivem uma primeira grande crise, que é a crise agrária, com a proposta da reforma agrária dos irmãos Gracos, que eu não vou entrar aqui, mas aí nós já temos o início da derrocada republicana romana, no momento os romanos eles tinham os lotes de terra muito pequenos, e depois que eles se expandiram por todo esse Mediterrâneo, criou-se a noção de latifúndio. A noção de latifúndio criou, obviamente, uma grande crise. Essa crise agrária ela não parou, ela continuou até chegar na década de 90 a.C. com a primeira guerra entre romanos. Não foi uma guerra civil, mas foi uma guerra entre a cidade de Roma e os vizinhos itálicos, que queriam a cidadania romana e que se sentiam muito explorados por esses romanos. Então, foi a primeira vez que os romanos lutaram com romanos, porque os vizinhos itálicos eram antigos veteranos de guerras passadas e eles conheciam como ninguém o arsenal de guerra romano. Os romanos perderam a guerra para os itálicos, isso foi o início do fim. Os itálicos fundaram uma nova república, com nova moeda, com novos embaixadores, e depois eles acabaram reatando essas relações. Foi o objeto da minha fala aqui na primeira vez que participei do fórum. Bom, logo depois dessa guerra, da década de 90, temos a primeira guerra civil romana na década de 80, que é a guerra entre Sila e Mário. Terrível. Então, de 80, essa crise republicana, em busca do poder, por conta de corrupção e de exploração de todo esse império republicano, ela continua até chegar na década de 60, que é o tema principal dessa mesa, as guerras catilinárias. É sobre elas que eu vou falar. Mas o que acontece depois dessas guerras também, eu vou adiantar rapidamente, a guerra catilinária, ela enfraquece demais a República Romana, que abre espaço para uma outra guerra civil, a mais poderosa de todas, de 49 e 45, entre Júlio César e Pompeu, onde Júlio César perseguiu Pompeu até encontrar a sua cabeça no Egito, que foi entregue pelo jovem Ptolomeu, e Júlio César colocou como rei do Egito, rainha, no caso, Cleópatra. Então, de 49 a 45, há realmente uma forte guerra civil, até que Júlio César volta, depois de ter o Egito em suas mãos. A Roma se sente como um deus. Em 44, ele é assassinado pelos seus próprios amigos, né? Quando ele é assassinado nos idos de março de 44. E Júlio César era grande referência, o grande líder dessa república. E depois do assassinato de Júlio César, cria um vácuo de poder, uma disputa entre essas elites, e quem acaba sucedendo Júlio César foi o seu sobrinho, filho adotivo, Otaviano, que não tinha nenhum mérito militar, mas que conseguiu conquistar o apoio da plebe, e no ano de 31 a.C. ele invade o Egito, conquista o Egito, com o dinheiro dos faraós acumulado, com o ouro dos faraós acumulado mais de 5.000 anos de história, ele consegue resolver os problemas econômicos romanos e distribuindo trigo, e a partir da política de pão e circo, ele resolve os problemas da República, implantando um novo regime, que é o regime imperial. E com isso nós temos o fim da República. Tá? Mas voltando, essa República já acabou, e a partir de 27 já é um império, né? Depois nós sabemos na história romana. O ápice no meio dessa república, dessa crise, foi a crise catilinária. Então, que crise foi esta, né? Que guerra foi esta envolvendo Cícero e Catilina? Cícero, conhecido por todos, um dos maiores juristas romanos, orador, advogado, senador, etc., ele dizia que aquele que não conhece a história será para sempre um menino, uma criança, porque a história ela é mestre da vida, ela é testemunho dos tempos e luz da verdade.
e que o conhecimento do passado ele enobrece a atividade política do governante no presente, né? E então Cícero ele se criou como um grande modelo, inclusive na própria República Romana, para todos os juristas, oradores, historiadores, intelectuais romanos de modo geral, tanto que Quintiliano escreveu que os túmulos dos grandes estimulam os espíritos altos às coisas grandiosas, e Cícero é a grande referência. Bom, ele teve uma atividade intelectual muito intensa, uma vida política profissional agitada, era um grande estudioso. E ele influenciou muito o direito romano, sobretudo depois na construção dos códigos do direito romano, a iniciar pelo digesto, né, quando o Piano, inspirado em Cícero, escreve, né, impunitur reliqui facinus nocentes, quan innocentes daminare, que significa é melhor deixar impune o culpado do que condenar o inocente. Cícero ele cria essa inspiração no direito romano depois que vai virar indúbio pro réu, não é? Bom, ele participou no ano de 64 do movimento mais importante da República, do final da República, foi as Catilinárias. E as Catilinárias é um dos melhores exemplos do impetuoso fim da República Romana. E ela demonstra, Cícero demonstra no seu texto, o tempo de grandes mudanças e de desordem republicana e falta de organização dessas instituições. Bom, em toda essa desordem do final da República Romana, com corrupção das províncias, luta entre as famílias mais poderosas romanas, guerras civis, há esses dois opositores, Cícero e Catilina. Cícero, como sabemos, ele foi um grande advogado, eu não vou aqui apresentar a biografia de Cícero, mas convém apresentar Catilina, porque muitos não conhecem, alguns pensam, tá bom, quem era essa mulher, não? Catilina. Não, então quem era Catilina? Ele se chamava Lúcio Sérgio Catilina, ele nasceu em 108 a.C., de uma família patrícia, ele dizia ser descendente do fundador de Roma, Enéas, né, que está aí na árvore genealógica de Rômulo e Remo. Ele era um homem sem dinheiro, totalmente falido, mas ele tinha nascimento. Isso era muito importante para aquela sociedade. Com certeza ele tinha excelentes qualidades, pois ele recebeu uma boa educação, uma educação senatorial. No entanto, a juventude de Catilina é marcada por vários excessos e vícios, segundo autores da época. Cícero, Salustio, logo depois Suetônio, Plutarco e outros autores do Império. Ele era querido pelos jovens, era amante de todas as formas de prazer. Tá? Um epicurista, talvez. Além de tudo, ele era extremamente bonito. E a beleza no mundo romano era muito importante, porque ele era sedutor. Como vocês sabem, as relações sexuais romanas são estabelecidas homem com homem, mulher com mulher, além dessas relações matrimoniais. E Catilina, por ser muito bonito, ele seduzia todos esses homens do Senado, inclusive Júlio César, que era apaixonado por Catilina, que foi amante de Catilina. E ele era conhecido como um grande cantador. E Cícero, no Procélio, escreve que foi seduzido por Catilina. Foi um dos seus grandes erros. Mas ele diz, quem não seria? Não é? O Catilina, ele tem uma biografia muito controversa, porque durante a Guerra Catilinária, ele é partidário de Júlio César, do grupo dos populares, mas no início ele era partidário de Sila, o grupo dos optimates. A gente observa que ele vai onde está o poder. Ele era um homem que buscava se enriquecer por meios ilícitos, e nós vamos observar aqui. Além disso, sabemos que a sua ficha criminal era enorme. Ele matou o cunhado para roubá-lo, chamado Célio. Ele decapitou Mário Gratidiano, um amigo de Cícero, da mesma cidade de Cícero, de Arpino, e ainda levou a cabeça, que ainda jorrava sangue, e jogou aos pés do ditador Sila. Ele foi acusado por Plutarco de incesto com a sua própria filha e foi acusado por Salustio de ter estuprado uma sacerdotisa virgem do Templo das Vestais, Fábia, sobrinha de Cícero. Cícero tinha razões de sobra para odiar Catilina. Bom, além de tudo, dizia que ele colocava sangue humano no vinho para fazer a conjura. O que é conjura? Quem não sabe, a conjuração catilina é conjure, com juramento. E esse juramento se fazia com sangue.
A conjuração ela é sempre secreta, ninguém pode saber. É diferente do complô, que uma ou outra pessoa se organizam para fazer o complô contra alguém. A conjuração é sempre um grupo. E o que sela esse grupo conjura o sangue, segundo Plutarco. Bom, ele também foi acusado de matar o próprio filho para agradar uma mulher perdida que tinha se esposado e depois esposou essa mulher em segundas bodas. Se isso tudo é verdade ou não, não podemos saber, mas os processos foram abertos. Tá? Ele é sempre apresentado como um oportunista sem escrúpulos. Sem dúvida, cometeu alguns crimes. No entanto, como ele, apesar de tudo, desse currículo horroroso, né, ele conseguiu subir nessa carreira das honras romanas, o cursus honorum. Porque ele foi questor, ele foi edil, ele foi pretor. A pretura era uma magistratura muito difícil, que na antiguidade era o juiz, e ele também se tornou governador da África, no ano de 68, a.C. E quando ele se tornou governador da África, da província da África, a noção de África na antiguidade ela é menor, é somente uma província, na atual Tunísia, e ele roubou muito. Ele teve crimes de extorsão, de estupro, roubo de estátuas, inúmeros crimes. Bom, quando ele voltou da África em 66, ele se apresentou às eleições consulares. Mas o candidato, a palavra candidato, que vem do latim, tem que vestir uma roupa cândida, branca, toda branca, pura, limpa, sem mácula. Se essa roupa estiver maculada, metaforicamente, ele não se apresenta. Por isso que é candidato, que vai de branco, limpo. A tal da ficha limpa. A ficha limpa proibiu Catilina, não permitiu que ele concorresse às eleições consulares do ano de 66 por conta dos crimes de extorsão e corrupção na África. Em 65, então, ele perdeu a eleição de 66. Em 65, ele organizou a sua primeira conjuração. Então, ela é muito anterior à eleição de Cícero, às conjurações de Catilina. Bom, no dia 1º de janeiro de 65, o cônsul eleito, né, seria empossado, no caso, Lúcio Cota e Lúcio Torquato, como a professora Cláudia apresentou. Bom, e eles seriam substituídos por Públio Antônio e Lúcio Catilina, que perderam as eleições. Então, eles organizaram uma conjuração para matar os cônsules eleitos e depois, bom, já que eles estão mortos, os segundos, né, nessa fila eleitoral, eles tomariam o poder. Ele planejou dar continuidade a esse projeto de matar os cônsules, mas não deu certo, porque a conspiração foi abortada porque outras pessoas ficaram sabendo dos planos. Bom, então, a primeira conjuração deu errado. Catilina ele passou o ano de 65 se defendendo das acusações na África para poder se apresentar nas eleições de 65. Ele arrumou o advogado, ele conseguiu o advogado mais requisitado em Roma no momento, chamado Hortêncio, e Hortêncio ganhou a causa. Ninguém sabe como, porque as provas eram cabais. Ele se arruinou com esse advogado. Ele teve que vender a sua própria alma para comprar o advogado e as consciências, porque o Senado votou a liberação de Catilina. Bom, em 64, 7 candidatos, essa é a grande eleição da conjuração, se apresentaram para a nova eleição do consulado, entre eles Catilina e Cícero. Catilina estava à frente de Cícero, porque ele tinha o apoio de Júlio César e o apoio da plebe. E Cícero era um homem novo. Um homem novo significa que ele não era de Roma, ele não era de uma origem senatorial, então ele teria muita dificuldade neste momento. E Catilina, para ganhar o ânimo da plebe e da elite endividada no momento de crise, ele propôs, numa grande agitação demagógica, a anulação de dívidas. Quem não quer, né, sobretudo naquele momento. Então, no final da República, há um grande número de endividados. Isso foi recebido com muito amor pela plebe, mas a plebe exigiu algo mais: reforma agrária. Reforma agrária é um problema, porque os senadores são os detentores de todas as terras. Bom, o Senado se organizou diante disso, foi o grande tiro no pé, entre aspas, de Catilina, porque, como proprietários fundiários,
eles sustentaram Cícero. Não, Cícero tem que ganhar essas eleições, não podemos ter uma discussão de reforma agrária neste momento. E Cícero venceu as eleições, e o consulado de Cícero é mostrado como um dos mais importantes da República Romana. Bom, essa luta foi ardente por esse consulado, por conta de Catilina ter o apoio de Júlio César, e, ao perder, ele organiza a grande conjuração catilinária, que seria, o projeto era matar Cícero, incendiar a casa de Cícero. Mas Cícero tinha uma amiga chamada Fúvia, que era amante de Cúrio, amigo de Catilina, e Fúvia entregou os planos. Foi a grande delatora da conjuração, e depois foi premiada. Tá? Todos ficaram sabendo da conjuração através de Fúvia, mas não sabiam que era Catilina que estava por trás de tudo, porque ele não queria se incriminar. Bom, e descobriram que o projeto de conjuração era ainda maior. Não era só botar fogo na casa de Cícero, mas era incendiar a cidade inteira e criar o verdadeiro massacre da elite romana, matar quase todos os membros do Senado, exceto aqueles que faziam parte da conjuração. Catão, um senador famoso da época, abriu um processo para investigar quem estava organizando essa grande conjuração. Catilina se mostra como o possível, né, organizador. Enquanto isto, Catilina consegue organizar 2 exércitos, um no norte da Itália, com os veteranos de Sila, que ele apoiou lá no início, e um no sul da Itália, na Puglia. E esses exércitos deveriam se locomover ao mesmo tempo e destruir a cidade de Roma. E logo depois, o Senado começou a receber denúncias anônimas, porque amigos de Catilina receberam cartas para fugirem de Roma na noite do massacre, como Crasso e Júlio César, porque a cidade seria destruída. E com isso, o Cícero convocou o Senado, porque ele já era senador, o cônsul, ele convocou o Senado, e a partir das delações de Fúvia, com as cartas anônimas, ele abre o grande processo, que é chamado As Catilinárias, e este processo que nós vamos trabalhar aqui. E ele abriu o Senado como um senatus consulto ultimo, que eu já vou explicar para vocês, criou grande pânico na cidade de Roma, porque, ao contrário do que nós vemos nos filmes de Hollywood, o exército romano não pode entrar em Roma. Quando vemos todos aqueles legionários vestidos com seus saiotes e couraças, eles não podem atravessar o rio Rubicão no norte da Itália, porque significa um crime de golpe de Estado, porque o exército consegue destruir a República, e Roma estava desarmada, e um exército enorme estava marchando para destruí-la. Bom, o projeto, eles chegam em Roma, o exército, e Roma teve que organizar um exército de voluntários, quase que desarmados, para enfrentar os 2 exércitos que vinham do norte para o sul. Bom, e assim Cícero abre as Catilinárias, os discursos, que são estes aqui. Então, são 4 discursos. O primeiro discurso foi proferido no dia 9 de novembro de 63, que é a acusação. Mas não sabia ainda quem. Só sabiam que Roma estava em perigo e 2 exércitos estavam marchando. Depois, temos o segundo discurso, que foi no dia 10 de novembro de 63. Eles confirmam que os exércitos vão chegar em Roma, eles mobilizam a população, criam o exército voluntário, e Cícero deveria assegurar a ordem na capital. No início, ainda não durante a segunda Catilinária, ainda não se sabe que Catilina é o organizador disso tudo. Por isso que teve uma operação da Lava Jato chamada as Catilinárias contra o Cunha, porque todo mundo sabia que Cunha era Cunha, mas não se tinha prova que Cunha era Cunha. Então, fazendo uma menção às Catilinárias, da segunda Catilinária de Cícero. Um mês depois, quando esse exército quase se aproxima da cidade de Roma, temos a terceira Catilinária. A terceira Catilinária é uma verdadeira novela mexicana, porque ele consegue as provas durante esse mês por meio de delações. Mas, sobretudo, ele consegue as provas porque um grupo étnico da Suíça atual, vejam, a Suíça há muito tempo rica e investindo, esse grupo, formado pelos alobrógios, financiou a conjuração catilinária, porque eles queriam liberdade
Eles queriam ter independência de Roma. Então, eles patrocinaram, eles pagaram, eles ofereceram a cavalaria para esses exércitos em troca da liberdade dessa região. Mas eles exigiram documentos para depois cobrar. E esses documentos eram todas as cartas que foram trocadas com os conjurados. Portanto, esses alobrógios, quando estavam saindo de Roma, eles tinham na manga, a verdadeira carta na manga, não é? Da toga, os nomes dos conjurados. E ao saírem de Roma, Cícero os prende, e Cícero descobre o nome de um por um. Ele tem a prova cabal, que era Catilina na terceira catilinária. E aí sim ele reúne o Senado, o Senatus Consulto Último, e ele prendeu alguns conjurados em segredo. Tá? E esse Senatus Consulto Último foi feito no templo da deusa Concórdia. Depois, no dia 4, um dia depois, ele vai criar a grande premiação dos delatores, e no dia 5 de dezembro tem o desfecho final, que é a última catilinária. E Cícero, um grande mestre da oratória, o que ele faz com o Senado romano no templo da deusa Concórdia? Ele diz o seguinte: se nós descobrirmos os nomes dos conjurados, esses que estão ameaçando a cidade de Roma, qual seria a pena? Um levanta o dedinho rapidamente, chamado Silano, e diz: a pena de morte, obviamente. E Júlio César, sempre ponderado, clemente, diz: não podemos matá-los. A prisão perpétua fora de Roma, por exemplo, no Mar Negro, o mar mais detestado pelos romanos, seria uma grande punição. E todo mundo diz: não, a morte seria mais interessante. Catão vai argumentar pela morte dos conjurados, e depois que o Senado vota pela morte dos conjurados, Cícero tira a carta e diz: são estes, lê o nome de um por um. E eles são mortos naquela noite mesmo. Vários membros do Senado. Catilina, obviamente, não estava mais lá. Ele estava indo a Pistoia com estes exércitos. Bom, a conjuração acaba mais ou menos neste momento, né? E qual é a grande questão do Cícero? Ele organizou o Senatus Consulto Último. E o que é um Senatus Consulto Último? Que é o tal do ultimato. Ele autoriza o Senado a julgar cidadãos culpados ou acusados sem recorrer ao apelo do populus. Populus não é popular, não é povo, como a gente pensa, tá? É um grupo muito... Não tenho tempo de discutir sobre isso, mas a pessoa só pode ser condenada depois da provocatio, dentro da lei romana. Se organiza no tribunal, né, toda a questão da defesa, e o populus tem que estar presente para julgar, exceto dentro do Senatus Consulto Último. E foi o que Cícero fez no Senatus Consulto Último, porque senão o trâmite seria muito lento para organizar a acusação e a condenação desses conjurados. Tudo é feito no mesmo dia 5 de dezembro, apresentada a última catilinária de manhã e todo mundo enforcado à noite. Bom, Cícero, ao não seguir a lei romana, ele criou um grande problema para si. Qual foi? Logo no dia 5, quando ele leu os nomes e todos foram enforcados, Cícero saiu do templo e disse: Vixerunt, eles venceram. Querendo dizer, todos foram mortos. E a plebe aclamou Cícero. Oh! E deu a Cícero o título Pater Patriae, que é o salvador da pátria. Tá? E depois desse assassinato em massa, como a professora Cláudia apresentou, Cláudio Pulcro, que era tribuno da plebe, abriu um grande processo contra Cícero por não ter seguido os trâmites processuais romanos. E Cícero foi condenado, porque ele desrespeitou a lei ao matar um grande número de senadores. Porque não é como ele apresenta nas catilinárias, todos estavam de acordo, não. Teve muita polêmica, e com isso ele foi exilado no ano de 58, depois retornou no ano de 57. E ele tinha uma autoimagem muito boa, ele era muito vaidoso, se considerava o melhor de Roma, e ele escreve isto, tá? Ele se colocou, depois dos processos da catilinária, no mesmo patamar que Rômulo, o fundador de Roma. E pelo seu amor à pátria, ele pede em troca que os romanos não esquecessem o seu consulado jamais, que assim ele seria imortal.
né? Ele depois escreve poesias para si mesmo, que são chamadas Carmen de suo consulato e Carmen de suis temporibus, que são os cantos dos seus tempos e os cantos do seu consulado. Então, essa vaidade, né, hoje poderíamos dizer, uma vaidade pueril de Cícero, ela não compromete a grandeza do seu discurso e não podemos subestimá-lo, como muitos já fizeram, porque as Catilinárias é, com certeza, o maior de seus discursos. Bom, e a época da conjuração catilinária foi marcada, sobretudo, por problemas de endividamento. E é esse ponto que eu quero desenvolver. Nós temos, concomitante à conjuração, uma grande crise financeira. A crise financeira que se estende da primeira conjuração, quando Catilina sai da África, que ele tenta se defender, até o momento final da resolução de Cícero. E vamos ver como que Cícero ele consegue intervir nessa economia enquanto cônsul, enquanto o chefe do Estado romano, para evitar uma bancarrota geral num período de crise política que provocou, inevitavelmente, uma crise financeira. Então, com Catilina, os problemas financeiros se tornaram ainda maiores, porque ele propôs o perdão de dívidas e a reforma agrária. Lançando mão de um discurso populista e demagógico, pois ele era o mais endividado de todos, ele já não tinha um lote de terra, ele seria beneficiado pelo seu projeto político, Cícero o combateu, né? E as informações sobre as Catilinárias aparecem tanto em Cícero quanto em Salustio, os dois autores da época. Eles apresentaram os problemas específicos dessa crise política e nós, como historiadores, podemos observar também os problemas financeiros e os problemas legais de uma crise financeira em Roma. Salustio lhe dá mais detalhes que Cícero, porque Cícero se importa mais com essa arena política. Então, Salustio escreve que ele escreve sobre a bancarrota dos ricos que perderam seu patrimônio e outros que queriam retorno de guerras civis para, com um grande número de mortos, herdar patrimônio. Então, para Salustio, não havia dúvida de que os endividados eram os mais ricos e muitos herdeiros. Então, na crise das Catilinárias, Salustio apresenta uma carta muito interessante de Manilio a Márcio Rex, onde ele mostra a crueldade do sistema dos emprestadores de dinheiro no momento das Catilinárias. Então, neste momento, nós temos a mobilização em torno de perdão de dívidas, e eles não pararam com Catilina, nós temos outros exemplos depois. Então, Manilio ele invoca, na sua carta a Rex, a Lei Valéria. A Lex Valéria é uma lei de 88 a.C., que perdoou 1/4 das dívidas dos romanos. Então, ele diz que, durante as Catilinárias, o pretor é muito duro, o juiz. E a crueldade do pretor e dos emprestadores culmina no fim de suas liberdades individuais. Salustio transcreveu da seguinte forma, abre aspas, se hoje somos malditos e miseráveis, é um rico romano falando, senador, devemos isso à violência e à crueldade de emprestadores de dinheiro que nos fizeram perder nossa casa, nossa honra e nossa fortuna. Hoje não podemos mais nos beneficiar de leis como os nossos ancestrais, que depois da perda do patrimônio podiam pelo menos conservar os seus corpos. Aqui ele faz menção à Lex Papiria, que proibia a escravidão por dívidas. Ou seja, o contexto ainda pior. Porque a lei romana do momento, ela proíbe a escravidão por dívida, mas o endividado deve trabalhar por dias para pagar suas dívidas. Ele não pode deixar de pagar a dívida. E a diária do trabalhador custa $1 denário, em torno de $20 atuais. Se a dívida for muito alta, ele vai trabalhar até morrer. Bom, fecha aspas. Cícero, neste momento, também escreveu das Catilinárias, que os devedores estavam sendo destruídos e pegos em armadilhas, eram julgados e tinham seus bens confiscados por conta do excesso de dívida, e isso criava um grande problema político, porque muitos endividados eram senadores. Então, para Cícero, os problemas suscitados por Catilina e a falência de muitos publicanos, que eram uma espécie de empresários na Ásia, diminuiu a liquidez da moeda, a circulação da moeda em Roma, criando o que Cícero chama de caritas numorum, ou seja, a carestia da moeda. Esse conceito é importantíssimo. Ele aparece na primeira vez na história, as palavras de Cícero, caritas numorum, que significa, quando ele é analisado, que a moeda está mais cara. Ela está mais cara porque ela está mais rara. Ele mostra a existência de um mercado que flutua seus preços a partir da oferta e da demanda.
mostrando a vivacidade dessa economia que entra em crise quando há falta de liquidez, ou seja, falta de circulação monetária. Ele se torna referência a partir de então para o estudo de todas as outras crises financeiras na história, a partir dessa perspectiva da oferta e da demanda que muitos historiadores acreditam existir somente nas economias modernas. Então, no contexto de crise e carestias da moeda, podemos compreender o quanto Catilina pôde ter sucesso com as suas rogationes. Rogationes são projetos de lei. E o projeto de lei de Catilina se chamava Tabulae Novae, ou seja, novas tábuas, perdão de dívidas. Ele causou bastante agitação popular e houve um número de manifestantes em Roma em defesa de Catilina e de suas propostas. Cícero combateu Catilina, mostrou a impossibilidade de sua proposta e se posicionou bravamente contra o perdão das dívidas. Algo totalmente antipopular, mas ele fez. Anos depois, no De Officis, sua obra Os Deveres, ele retomou o tema, mostrando que era inviável o perdão de dívidas, porque se ele permitisse o perdão de dívida em qualquer momento, ele mostraria o triunfo de Catilina. Então, para diminuir a caritas no morum, Cícero teve um proceder econômico muito interessante, que mostra a vivacidade da economia romana e o conhecimento de Cícero sobre o funcionamento dessa economia. Ele proibiu, em 63, que qualquer tipo de moeda, de prata ou de ouro, saíssem de Roma pelo porto de Puteoli. Colocou fiscais que faziam vistorias nos barcos para a moeda não sair, porque Cícero ele sabia que a falta de moeda criaria o aumento das taxas de juros, porque a moeda seria mais rara, e o aumento da taxa de juro criaria um grande processo de endividamento, porque esses senadores, ao terem suas taxas mais altas, e elas são sempre retroativas, teriam que pagar suas dívidas anteriores e assim teriam que vender todos os seus bens. Perdendo seus bens, eles também perderiam o local no Senado, porque o Senado romano, você participa desse Senado a partir da quantidade de dinheiro que você tem. E girava em torno, na época, de 4 milhões, 4 milhões de dólares, um cálculo aproximado, para você participar desse Senado. Você teria que ter como patrimônio. Então, isso criaria um problema político gigantesco. Então, a medida de Cícero de proibir a saída das moedas visava resolver a crise financeira durante a conjuração catilinária, pois a diminuição de circulação provocaria, sem dúvida, o encarecimento ainda maior do dinheiro e a sua rarefação deixaria as taxas de juros ainda mais altas e mais intensas. Tal medida nos ajuda a compreender, por exemplo, um texto posterior, na época do Império, de Valério Máximo, no qual o autor escreve que Catilina mergulhou Roma num estado atroz de manifestações populares contra o endividamento, e que as ameaças constantes das guerras fizeram baixar o preço das propriedades e aumentar os preços das taxas de juros. E as propriedades valendo menos, os proprietários, quando precisavam vender, se viam totalmente arruinados. É nesse contexto de crise financeira que também compreendemos um texto de Valério Máximo que louva a liberalitate, a generosidade de um tal Concídio, que, em vez de provocar a bancarrota dos ricos romanos, protegeu seus devedores durante a conjuração catilinária. E, quando a crise acabou, houve um senatus consulto para agradecê-lo. Então, a partir de 61, quando Cícero, com esta medida de proibição da saída da moeda, conseguiu resolver os problemas em torno da circulação monetária, houve um período de relativa tranquilidade financeira, que os problemas só voltaram no momento em que Júlio César teve a sua guerra civil com Pompeu. Então, o que se observa? Em momentos de grande crise política, nós temos essas crises financeiras. Então, quem eram esses endividados? Durante a conjuração catilinária, para Salustio, não há dúvida que os endividados eram os mais ricos. Cícero, no seu De Officis, livro 2, narra as glórias de seu consulado durante a conjuração e revela seu horror quando os ricos proprietários romanos estavam endividados, porque o próprio Cícero era um grande endividado. E diz que eles não podiam ver em Catilina esperança nenhuma, porque para Cícero tinha que fazer valer a lei, impenditito et vendito, a venda e a compra dos seus bens para se livrarem de suas dívidas. Em uma carta aos seus amigos, aos familiares
livro 7, Cícero se lamenta da triste situação dos ricos senadores romanos que deixaram Roma e se encontravam totalmente endividados nos campos de batalha, porque era melhor pagar suas dívidas para não perder a sua honra. Ou seja, a partir de Cícero, a gente observa que os endividados eram os próprios senadores, e inclusive o próprio Cícero. E como que estes poderes públicos eles lidavam com este problema do endividamento? Quando se tratava de repressão penal aos devedores, Cícero é bem claro. Quando ele escreve que no direito romano há as multae, as multas que eram aplicadas pelos edis aos infratores, e o outro, no direito privado, era o quádruplum, que consistia na cobrança do quádruplo dos juros ilicitamente, dos juros pagos, não ilicitamente. Ele cita o ipendito et vendito, né, e vendito bonorum, né, a graça de vender para pagar, e para Cícero deve ser o procedimento mais adotado, pois os bens do devedor deveriam ficar a cargo de um curador, esse curador deveria leiloá-lo e depois pagar as suas dívidas. O Estado romano utilizava várias formas de controlar mobilizações políticas e de endividamento que poderiam ser sangrentas, mas continuavam no seu modus operandi principal, que era a manutenção da exploração privada em torno desses empréstimos de dinheiro a juros, sem jamais perdoar dívidas, rechaçando qualquer possibilidade de perdão de dívidas que nunca houve na história romana do final da República. Se recalculava o juro, mas não se perdoava a dívida. Esse era o grande conselho de Cícero. A filosofia romana era a filosofia de Cícero nos deveres. É necessário convencer todos e todas que o pagamento de dívidas é um princípio moral que deve ser respeitado e cultivado para manter a cidadania. O calote acabaria com as melhores formas de financiamento da vida pública, o empréstimo de dinheiro a juros. Porque esses políticos eles eram financiados pelos agiotas. Certamente a Merkel leu Cícero quando impôs à Grécia, herdeira de Salamina, uma imposição moral de negação de perdão de dívidas. Então, Cícero, nessa conclusão, ele se mostra como o primeiro romano, e dentro o primeiro governante no mundo antigo, a resolver um problema financeiro, fomentando a circulação monetária interna, que criaria uma maior liquidez, proibindo a saída das moedas, porque ele acreditava que o modo de se resolver uma crise não é perdoar a dívida, mas é colocar mais moedas em circulação. E, nesse sentido, ele foi extremamente inovador. E o modelo aplicado por Cícero, que observou a caritas no morum, ou a inópia no morum, a carestia ou a falta do dinheiro, ele foi aplicado mais tarde por vários governantes romanos, inclusive o próprio Júlio César, inimigo político de Cícero, logo depois o imperador Augusto, logo depois o imperador Tibério, Trajano e demais que copiaram o modelo ciceroniano de resolução de crise financeira ao observar que o fim da crise está ligado ao aumento da liquidez da moeda e que isso por si só é um princípio econômico muito moderno. Muito obrigado.